Aproveitando que os meus pais ainda não chegaram em casa, eu vou falar de um jogo que eu acabei assistindo. Eu dormi no Galatasaray Liverpool, uma derrota do Liverpool por 1-0. Um bom jogo do time turco. Tem um grande centroavante que é o Osimhen, mas não deu por o Liverpool. O Liverpool que para mim é muito mais time, mas acabou que correspondeu à má fase que está vivendo nessa temporada. Eu acabei assistindo Newcastle e Barcelona, eu queria ver Newcastle e Barcelona, eu achava que ia ser um jogo lento, mas foi um dos jogos mais surpreendentes, um dos jogos que mais deu ânimo de assistir, principalmente ali no finalzinho do segundo tempo. O meu palpite, cara, era que ia dar Barça, um Barça singular, que ia aturar bem o Newcastle e ser mais eficaz. Mas eu sabia que quem ia muito mais forte, não só por estar em casa, era o Newcastle. E aí, o que é que eu tenho para falar de Barça? O Barça, para mim, é o time desse chaveamento que melhor concorre à final, principalmente por causa da própria chave que tem. Porque é o único campeão da Champions entre esses times, e acho que você tem muita superioridade, acho que tem muito mais tradição, só que acabou empatando em um jogo onde o Newcastle foi muito superior. A torcida, cara, do Newcastle veio como se fosse uma final de Champions, né? Eu aprendi hoje que todo jogo é uma final, principalmente na Champions League. Então, a torcida veio em peso, a torcida veio vaiando o Barcelona não tinha o seu torcedor para dar apoio, acho que com certeza foi um agregar a menos para o Barcelona, então foi muito pesado concorrer com o Newcastle, com a torcida tão fervorosa, porque o Newcastle nunca tinha chegado nas oitavas de final, e o resultado ainda foi bom. Acho que o Newcastle se sobressaiu, contra um Barça que ainda não encontrou constância, e por isso cada time que enfrenta é um desafio que tem que colocar à prova, né, para concorrer, para ser bom time. Acho que o Barcelona não está conseguindo isso ainda. Foram 3 minutos de perigo do Newcastle, e o Barcelona tem muito disso, de não conseguir entender, de desvendar o seu adversário logo cedo na partida. Demorou muito para entender o que queria o Newcastle contra o Barcelona, e por isso se deixou, principalmente ali no primeiro tempo, ser inferior ao time inglês. Teve uma jogada que foram 3 marcadores, e eu não me lembro quais, mas eu sei quem foi o Ozula, que esteve livre com 3 marcadores rodeados. Foi um passe achado pro centroavante do Newcastle, onde é um absurdo você ter 3 marcadores e não conseguir achar, não conseguir ter comunicação suficiente para colocar um marcador para tirar a bola do Ozula ali. O Ozula, que para mim fez um bom jogo, não foi o goleador da noite nem nada, o jogo não teve goleadores, mas eu acho que foi um dos melhores da partida por carregar a zaga lá para trás, né? E eles deixam o Ozula livre, quase faz um gol. O Newcastle teve muito disso, também teve muito a má sorte de ter muitos impedimentos e jogadas de bons ataques. Com 12 minutos de jogo, o Barça chega na área na verdade, naquele momento começou a conseguir trabalhar a bola, né? Foram 15, 12 minutos de muita intensidade do Newcastle que cansou um pouco depois de toda essa intensidade. Eu vou falar sobre isso mais tarde. E é um Barça que teve, como eu disse, demorou para corresponder, para entender, para namorar um pouco o jogo do adversário. Então você vê que o Barça ainda está muito lento, e eu acho a zaga do Barça muito fraca, tanto pelos desfalques, tanto pela qualidade. Eu achava Pau Cubarsí, na temporada de ouro de Hans Flick 2025, um ótimo zagueiro, mas hoje eu acho que está demorando, está ainda querendo corresponder àquela boa fase que viveu, porque não está indo muito bem. E aí, com 15 minutos, o Newcastle atacou melhor esse tempo todo, né? O 15 minutos de jogo, o Newcastle se saiu muito à frente ao Barcelona, e eu acho que aos 21 minutos, eu vi isso no jogo, que o Newcastle começou a errar, assim, cedendo o ataque para o Barça, e aí eu digo, falando sobre o cansaço do meio campo, porque foi um 4-3-3 do Newcastle para aturar esse time do Barcelona, com o Joelinton fazendo uma belíssima partida na marcação, e sendo ótimo orquestrador ali no ataque também, em certos momentos. Foram uma linha de 3 no meio campo, que serviu para tirar o jogo de Pedri,
que era, para mim, é o melhor indiscutível do time do Barcelona. Ele vence até Rafinha, principalmente pelo jogo que Rafinha fez hoje, que é muito, muito abaixo do que ele poderia ter feito. E acho que foi para isso que veio o time do Newcastle. Acho que veio para anular o meio-campo. E aí acabou no segundo terço do primeiro tempo não conseguindo fazer isso, porque cansou, tinha dificuldade para voltar para marcar depois de ataques muito longos e que requeriam muito dos seus meio-campistas. E aí a gente teve isso, e depois no segundo tempo ganhou mais fôlego, porque por ter mais tempo para respirar. Mas assim, os 6 do meio para frente no time do Newcastle perderam ritmo e fôlego. Quando o Barça pega a bola, não tem uma linha de 3 firme como no início para pressionar Pedri, por exemplo, como eu falei, né? Então você vê que ficou um buraco ali no finalzinho. E aí no segundo tempo eu vi e decretei isso porque não podia falar no primeiro tempo, no início do jogo, que Rafinha vai mal, mas eu concluí que Rafinha foi muito mal no segundo tempo. Ele vai mal porque erra alguns passes, ele não consegue concluir os passes em ataque de expectativa para o Barcelona, volta para marcar, e isso é um ponto positivo para ele, porque sem ele eu acho que o Barcelona poderia ter sofrido mais gols, ou o Newcastle poderia ter se sentido mais acomodado. Acho que o Rafinha é o diferencial tanto na marcação quanto no ataque. Hoje foi só na marcação, mas apesar de voltar para marcar, não atacou bem, não atacou tão bem. E eu dou os destaques do Newcastle. Joelinton, para mim, é o melhor da partida para o Newcastle, não por fazer gols, mas principalmente por gerar segurança sem Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, que é outro brasileiro, que para mim é o melhor do Newcastle. Ele fez bastante gols com essa camisa nessa temporada. Se eu não me engano, o artilheiro. Se eu estiver errado, você me corrija, porque agora eu não tenho informação na cabeça. Mas ele e Joelinton são grandes jogadores que também tem um carinho da torcida, não só o carinho da bola quando joga com o Newcastle. Ozula também, como eu disse, foi um cara que levou muito os defensores do Barcelona para trás, então eu acho que isso foi um ponto muito positivo. Acho que segurou um pouco, deu um pouco de bola no pé para o meio campo do Newcastle. E o camisa 20 também é Langa, que deu muita velocidade na ponta. Acho que ele foi essencial ali para o jogo rápido do Newcastle. E o Newcastle se coloca em impedimento várias vezes, como eu falei. Infelizmente, pro pesar, e o empate acabou decretando, acabou remetendo a isso por causa dos impedimentos que teve o time do Newcastle. Mas falando do gol, aos 85, o Newcastle com o Barnes faz o gol que foi muito justo, cara. O futebol foi muito justo nesse gol do Barnes, porque ele jogava mais. Então, eu acho que merecia a vitória o Newcastle, e acho que penou no pênalti, porque é uma falta muito insegura, sabe? Você vê que vai atacar eu esqueci o nome do cara, o atacante do Barcelona, o Dani Olmo. O Dani Olmo, ele foi atacar e acabou recebendo uma pernada, uma raspadinha, e acabou caindo na área, claramente pênalti. Acho que foi demérito do time do Newcastle, e um pênalti muito bem batido por Lamine Yamal no finalzinho do jogo. Deu emoção pro jogo, mas deu um pouquinho de tristeza pro torcedor inglês do Newcastle, porque ele merecia sair com a vitória. O torcedor merecia sair mais feliz do seu estádio monumental, lindo estádio do Newcastle. Então, é isso. Acho que eu vi muito disso na partida. Foi isso que eu acabei anotando, foi isso que eu acabei vendo, analisando no jogo. Foi um jogo muito truncado, acho que foi o melhor jogo do dia, porque os outros foram goleadas, e acho que Galatasaray foi uma surpresa. Então acho que esse foi o jogo mais acirrado, e quanto mais acirrado, acho que melhor. Na minha opinião, o futebol convém muito a isso, é um jogo disputado para dar mais emoção a quem está assistindo. Então você que assistiu até aqui, por favor, deixa o gostei, acompanha o Amarelo e Penta no Instagram, me acompanhe também no YouTube e se inscreva no canal. Tamo junto, muito, muito obrigado.